Oi, pessoal. O programa Amigo Animal está começando e hoje a gente quer dar um encerramento dessas gravações que a gente tem feito do Rio Grande do Sul. A gente gostaria de dar a nossa opinião pessoal. Nós estivemos lá essa semana que passou pela segunda vez, né? Fomos a primeira vez, trouxemos vários animais, dessa vez trouxemos 48 animais e a gente gostaria de deixar aqui registrada a nossa impressão do que nós vivemos lá, com todas as ONGs que estão ajudando, com as universidades que estão ajudando, com os voluntários que estão ajudando, e eu preciso deixar claro isso, porque a participação do governo, seja ele estadual ou federal, é quase nula. Então, acreditem, esses animais ainda estão vivos por conta desse grupo de pessoas abdicadas que resolveram ajudá-los. Eu estou aqui do lado da Mariluce, proprietária do Hospital Viva Bicho, e que nós fomos juntas para lá, né? E por que a Mariluce está aqui? Primeiro, porque a Mariluce é uma pessoa que conhece tecnicamente de bem-estar animal, detectou muitos problemas, sem crítica às pessoas que estão lá, porque as pessoas lá estão fazendo o que podem. Poderia ser melhor? É claro que poderia. Mas a gente nota, e vai aí a nossa opinião pessoal, uma ausência quase total por parte do Estado, por parte do governo. Então, eu queria, Mari, que você falasse alguma coisa a respeito dessa nossa última viagem, dos animais que nós trouxemos. As imagens vão passar enquanto a gente está falando, mas que você desse a sua opinião também, porque apesar da gente estar aqui na frente das câmeras, a gente não conversou assim, olha, o que nós vamos dizer para a população? E esse programa sempre se pautou em nada combinado, sabe, gente? A gente quer jogar aberto com vocês, como nós sempre fizemos. Então, eu gostaria de te ouvir, Maria, o que tu sentiu lá, de tudo que nós vivemos. Nós fomos em São Leopoldo, nós fomos em Porto Alegre, nós fomos para Canoas, então, e nós somos nos bairros mais atingidos pela catástrofe. Vamos falar de Canoas. A primeira vez nós fomos nesses locais que você citou agora, mas nessa segunda vez a gente focou nos animais de Canoas, que os animais de Canoas estão dentro do órgão público da cidade, né, que seria as zoonoses, e lá também Secretaria do Bem-Estar Animal. Secretaria do Bem-Estar Animal. O que a gente sentiu? É o que as pessoas lá dizem. Lá eles têm uma estrutura para ter 120 animais, entre cães e gatos. E eles também fazem atendimento médico veterinário gratuito para a população de baixa renda. Mas de 120 animais da noite para o dia, apareceram 2.000. Né? Então você imagina, do nada você tem 2.000 animais dentro da sua casa. O que a gente sentiu? Além de uma falta de estrutura do governo federal e estadual, uma falta de estrutura também do município. Não sei se a gente poderia julgar o município tamanho problema que eles estão, porque a cidade de Canoas foi muito atingida, né? Foi uma tragédia muito grande, então, claro, você tem que dividir as atenções. Só que a estrutura que existia para 120 animais que o poder público fornecia, o poder público municipal, continua a mesma estrutura. Então, o mesmo número de tratadores, o mesmo número de veterinários, só que para 2.000 animais. Parece que eles andaram contratando, mas muito pouco. Muito pouco. E foi rápido, eu acho que já nem tem mais. Foi bem emergencial, foi no começo. Então, quando você entra naquele local e você vê todas aquelas tendas, que vocês conseguem ver em vídeo agora, todas aquelas tendas, os madeirites, tudo aquilo também foi feito por ONGs, as ONGs estão lá dentro, né? O Instituto Elpa, que é do estado de São Paulo, está lá dentro. Caramelo. O Instituto Caramelo, eles estão lá dentro ajudando em tudo e colocou também pessoas ali. O GRADE Brasil, então a gente sente assim, se não fosse os institutos a estarem lá ajudando a esse abrigo, eu acho que a situação seria bem pior do que já se encontra, né? E nos outros abrigos que a gente foi também no abrigo de São Leopoldo, que eles estão abrigando os cães dentro de um supermercado que está desativado.
A mesma coisa, são as ONGs que estão lá dentro. Houve uma contratação emergencial da Prefeitura de São Leopoldo, mas as ONGs também estão ajudando muito. E a gente sente, gente, assim, a quase totalidade desses milhares de animais que foram salvos não estavam castrados. Então, assim, que porcaria de serviço é esse que essa secretaria está fazendo nessa cidade? E Canoas tem castramóvel. Eles têm um castramóvel. Então, assim... Que está lá, a gente filmou, inclusive. A gente espera de coração que, quando você acaba uma ação, você tem que fazer uma avaliação dos prós e dos contras. Dos contras, para você não repetir os mesmos erros, melhorar. A gente espera de coração que a prefeitura faça uma avaliação de que serviço é esse que eles estão prestando ou não estão. E que se estão não está funcionando, né? Não está funcionando. Porque, assim, a gente cansa de falar isso. Não adianta você ter um castramóvel e depois você oferecer 10 castrações, você oferecer castração, abrir agenda para castração para abril, para agosto. Até agosto, aquele número que você deu já não serve mais, porque de junho até agosto já nasceram milhares. O número de nascimentos é muito, muito, muito maior do que o número de castrações. Então, ou estão fazendo isso, a castração é de vez em quando, ou fazem muitas exigências. Nós já fomos para estados em que tem veterinário que fala que não castra a fêmea dentro de castramóvel. Uns absurdos que só quem não conhece a realidade brasileira, só quem é totalmente alienado pode fazer uma afirmação dessas. E, pasmem, um dos locais, há alguns anos atrás, que eu estive, cujo veterinário do local dizia que não podia castrar a fêmea dentro do ônibus, foi em Porto Alegre. Né? Então, assim, não dá para deixar falar e não questionar. As autoridades escutam, mas tem que procurar saber em outras cidades. Por que outra cidade faz e lá não? Por que esse profissional está dizendo isso? Qual é a alegação técnica dele? Pega a alegação técnica dele e compara com a dos outros estados. Porque, às vezes, o profissional não quer fazer, ou ele não sabe. Ou ele não tem nem conhecimento. Ou ele não tem conhecimento, porque... O que acontece? Muitos veterinários não têm conhecimento disso. Quem tem conhecimento disso é quem estuda a fundo, porque isso não faz parte da medicina em si. Tem veterinário que fica ali no estudo da medicina, né? Que é aquele estudo que tem, Leila, da quantidade de pessoas, da população da cidade, né? Em cima da população da cidade, tem todo um cálculo a ser feito que diz aproximadamente a quantidade de cães que existe na cidade, a quantidade de gatos que existem na cidade, né? Isso tudo é um valor estimado, foi um estudo que se faz para ter esses cálculos. Uma vez que não existe censo nas cidades, a gente não tem o número certo. E em cima desses números de animais, você tem um valor técnico, uma quantidade técnica, para você castrar o número de fêmeas, para que a longo prazo, né, a um tempo aí estimado longo prazo, a quantidade de animais diminua, animais errantes diminuam na cidade. Existem cidades da Baixada, que a gente não está aqui para apontar dedo para ninguém, mas que só castram macho. Então, eu ia chegar nisso. Entendeu? E esse número, deixa eu até dar uma ressalva, quem tiver interesse, né, a pessoa técnica que está à frente de um órgão público ou de uma ONG que tiver interesse para saber sobre essa matemática, que é o que a gente fala, que a causa animal não é só coração, é razão também, sobre esses números, esse estudo, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai explicar direitinho como é que funciona. E isso que a Leila falou agora, existem locais que não é nem só aqui na Baixada, né, Leila? Em muitos locais que é assim, a prefeitura fez parceria com as clínicas, a prefeitura de uma cidade fez parceria com as clínicas veterinárias e vamos fazer 300 castrações por mês na cidade tal. Então, as clínicas, o que elas fazem? Elas castram muito macho, porque entre castrar um macho e castrar uma fêmea, mesmo a fêmea, eles pagando um pouco mais, o lucro deles está nos machos, então eles castram macho. Então, a prefeitura oferece para a população esse número, castramos 300 animais. Sim, eles castraram 300 animais, Quantas mas fêmeas? Eles castraram quase que na totalidade macho, e isso não resolve absolutamente nada.
né? O que tem que castrar é fêmea. Então, assim, falta pessoas com conhecimento nessas cidades, à frente de órgão público, falta muita coisa para a gente poder avançar. E hoje, como a Leila falou aqui, a gente viu em relação a Canoas, que tem toda uma estrutura, faz atendimento médico veterinário, tem um castramóvel, porém, quase que a totalidade dos animais resgatados não estavam castrados. Existe uma área da medicina veterinária relativamente nova, mas não tanto, né? Mais de uns 10 anos, que se chama Medicina Veterinária do Coletivo. Essa área é para médicos veterinários que trabalham em abrigos de animais, que trabalham com esse problema de controle populacional, de atendimento médico de animais em abrigo, que é absolutamente, totalmente diferente do tratamento que você dá para uma pessoa que tem um cachorrinho. Ela leva no veterinário, o veterinário prescreve o tratamento, ela vai fazer o tratamento em casa. Aí você leva um animal num abrigo que tem 100 animais para fazer esse tratamento. Ela não vai conseguir fazer esse tratamento naquele cachorro, por exemplo, um animal que tem giardia, aquela diarreia que passa para todo mundo, que é contagiosa. Na casa dele, o dono vai fazer. Aí o veterinário explica, lavar o potinho, lavar a coberta, lavar isso, lavar aquilo, dar esse remedinho. Pega um animal desses com giardia num abrigo de 100 animais. Todos vão ter giardia. O tratamento, você vai lavar potinho, lavar toalha, lavar... Você não vai fazer isso. Não consegue fazer. Então, a medicina veterinária do coletivo, já implementada, por exemplo, na Universidade Federal do Paraná, o que ela prevê? Ela prevê o bem-estar animal. Ela prevê que as questões emocionais de um animal influenciam na questão física. Então, tem que cuidar do emocional. Aquele lugar onde ele está fazendo bem para ele? Será que o remédio que eu estou dando não está fazendo efeito porque esse animal está num estresse constante? Ele está morrendo de medo do outro cachorro que mora com ele? Esse olhar é da medicina veterinária do coletivo. Coisa que uma clínica, um veterinário de uma clínica, ele não aprendeu isso na faculdade. Você não ouve falar isso em faculdade. Né? Você ouve falar bem-estar animal, mas se você perguntar, ele não sabe nem definir o que é bem-estar animal. Então, assim, parece que a gente está julgando muito, mas é verdade. Ao ponto de que nós temos uma doutora em medicina veterinária do coletivo que se ofereceu para capacitar gratuitamente os médicos veterinários que tenham interesse em trabalhar com medicina veterinária do coletivo. Porque, olha aí, essa desgraça, 15 mil animais juntos. Aí você pega uma veterinária cheia de boa vontade, de uma clínica particular, e ela fala assim do gatinho, esse gatinho eu não posso doar porque ele está com gripe. Gente, é medicina veterinária do coletivo. O bicho ficou dentro d'água. É claro que ele vai ter gripe. Ele, mais os outros milhares, mas todos. É óbvio que ele vai ter gripe. Então tem que doar e falar, olha, ele está gripado, está aqui o remedinho, você vai dar em casa. Porque na hora que você mudar de ambiente, ele já melhora. Então, a gente vai continuar falando sobre isso no próximo bloco. Voltando com o programa Amigo Animal, a gente hoje está falando sobre tudo que a gente sentiu em relação à tragédia lá de Canoas, né, do sul do país, de Canoas não, da região sul do país. E a gente estava aqui apontando no primeiro bloco tudo de negativo que a gente viu, o despreparo dos profissionais
e sem crítica nenhuma aos profissionais, mas eles não aprendem isso, a lidar com esse tipo de tragédia, né? A lidar com tratamento de animais em grandes quantidades, que é totalmente diferente de lidar com um animal doente, com a mesma doença, mas ele sozinho, só tenho ele. E tudo isso, desculpem, e tudo isso a gente se deparou. Mas a gente também se deparou com muita coisa boa. Muitas pessoas completamente amortecidas, sensibilizadas, trabalhando 12, 13, 14 horas por dia. Inclusive no próprio Centro de Bem-Estar Animal de Canoas, né? Que a gente falou da limitação deles, que não é culpa do pessoal de lá. Não, claro mas que não. por ter poucas pessoas, tamanho o número de animais que apareceram da noite e do dia, as pessoas estavam trabalhando lá. Elas saem às 8 da noite, 9 da noite. É sábado, é domingo, é feriado, com comprometimento. Choram. Quando a gente chegou lá pelas 2 vezes, eles abraçam a gente. Quando eles olhavam a gente, eles vieram para abraçar. Eles choram, porque eles ficam aliviados, porque chegou ajuda. Né? Por então, favor, ficam, levem animais, e levem aí eles animais, vão tirem apontando, daqui. eles vão apontando, essa cachorra apanha aqui, leva essa cachorra, aquele ali, eles vão apontando, porque eles se apegam também e veem a dificuldade daquele animal naquele ambiente, então eles vão mostrando pra gente. Que bom que eles se apegam, né, gente? Porque que bom. É o que a gente costuma dizer dessas pessoas que devolvem animais. Quem não se apega no animal, a gente se apega numa canetinha, porque ela lembra não sei o quê. Então, é normal. Você fala, ai, que loucura, mas eu me apeguei. Nessa folhinha aqui, eu ando com ela dentro da carteira, enfim. A gente se apega no momento do resgate, né, Leila? No animal. Agora, essas pessoas que devolvem, depois de 10 anos, é psicopata, porque não se apega a nada. É dessa forma como a gente vê. É, dessa forma. A gente olha para uma pessoa que chega pra gente e fala... não quero mais, eu vou mudar, minha mãe morreu, era da minha mãe, umas coisas assim, a gente olha para essa pessoa e na nossa cabeça a gente está pensando, gente, que tipo de pessoa você é? Assim que não como conseguiu os tutores, né, Mari, que foram lá. Os tutores, a mesma coisa. Teve alguns tutores que falaram, olha, eu perdi tudo, alguns pegaram seus animais, outros falaram, eu perdi tudo, eu não tenho onde deixar o cachorro, não tenho como levar o cachorro, pode encaminhar para adoção. E o cachorro abanando o rabo ali para ele, reconhecendo ele, e ele com a maior frieza do mundo falando isso. Sendo que não é proibido ele levar esse animal para o lugar onde ele está, não é proibido. Então, assim, é uma opção dele, optam, né? Olham para o animal fazendo festa para eles, mas eles têm coragem de dar as costas. Da mesma forma, aquelas pessoas que lembraram de salvar a geladeira, mas deixaram o animal na corrente e ele morreu afogado. Né? Então, assim... Eu acredito muito nisso, gente, que Deus põe a gente à prova para testar a gente. Então, a gente não sabe se ele aprovou, se ele reprovou, a gente não sabe o resultado, a gente vai saber mais para frente o resultado disso. Mas a gente viu muita gente maravilhosa, muita gente que procurando pelos seus animais, chorou muito, se emocionou muito. A gente teve o caso da mulata, né, que a gente colocou, ainda foi semana passada, na nossa página, e que foi maravilhoso. Eram 4 animais, eles estavam percorrendo todos os abrigos, encontraram 2 cachorros deles. Gente pobrezinha, viu, gente? Gente bem simples, bem humilde. Nós tivemos lá nesse retorno. No pior local, no local mais atingido de Canoas. Nós tivemos local com carro, que o carro não passava, porque o lixo ainda está todo na rua. A gente teve local que a gente teve que dar uma volta muito grande de carro, porque o local onde eles estão, da casa da mulata, não chega carro, estava bem difícil. E eles foram buscar, e as cachorras estão bem, nós tivemos lá, a gente doou 2 casinhas. Eles cuidam bem na medida em que eles podem. Né? Você vê, a mulata já estava gorda, essa cachorra, só que eles percorreram todos os abrigos da região e só encontraram 2 animais. É muito conflitante para a gente, mas assim, a gente só entende uma coisa, quando a gente olha nos olhos deles, né? Quando a gente olha e vê o socorro, a gente tem que ter um sangue frio. É um sangue frio, gente, que não sei de onde vem. Porque a vontade que dá é... Quantos animais tem aqui? 800? Acabou, para tudo, eles são meus. É a vontade que dá. Mas é claro que a gente não pode fazer isso. E mesmo que alguém fale assim, se eu tivesse um sítio, se eu ganhasse na loteria... Se a gente tivesse um sítio e ganhasse na loteria, o sítio ia ficar pequeno, os animais iam brigar do mesmo jeito, eles iam ficar doentes do mesmo jeito,
E assim, matilhas sempre tem conflitos graves. Nós assistimos, num determinado momento, quando a gente estava embarcando os animais, todos os funcionários correndo, porque uma briga horrível entre os cães. A gente não foi nem ver. Não fomos ver. Não fomos nem Eles já ver. tinham separado, que são os cachorros que estavam na frente. Aí aconteceu uma nova briga. E quando acontece uma briga dessa, o alvo é um, né? O alvo é um. É o mais são fraco. todos para cima daquele. Do mais fraco e da só matilha. para as pessoas entenderem o problema de ter muito animal junto, né, que a gente fala até em relação à casa de acumuladores, é que aquele animal, ele vive uma vida com medo. Porque ele sabe que se tiver uma rebelião entre todos, ele é o mais fraco, vão para cima dele. Então ele passa, às vezes, uma vida com medo. E não é porque, ai que maldade, na natureza, eles sempre eliminam o mais fraco. Porque esse mais fraco vai chamar um predador que pode colocar em risco a vida de todos eles. Então eles sempre eliminam aquele animal mais fraco. E é o que acontece numa briga, eles vão todos no mais fraco. E assim, esse mais fraco é aquele que a gente olha e quer trazer, porque a gente sabe, o nosso olhar mais técnico, a gente sabe que aquele animal vai ser alvo, vai ser um alvo, então é ele que a gente pega. Por isso é que a gente trouxe aqueles cães com aqueles traumas, aqueles medos horríveis, que fazem xixi, que estão todos encolhidos, porque a gente sabe que se tivesse uma briga lá, eles iam morrer. Olha, foi a primeira vez, eu acho que também da Leila, que a gente esteve num local de muita tragédia e que a gente não conseguiu resolver o problema. Porque quando a gente pega situações, às vezes de abandono na casa, que o tutor morreu e abandonou, ou de situações de acumuladores, ou até de criadores clandestinos, são situações muito limitadas ali. O número de animais é muito grande, mas graças a Deus a gente tem estrutura, né? Claro que de forma pontual, mas a gente tem estrutura para ir lá e resolver o problema assim como a gente resolveu. Assim como foi na zona de Cubatão. A gente resolveu o problema da zona de Cubatão, que nunca mais teve aquela situação de maus tratos lá dentro. O Ministério Público exigiu que eles demolissem aquelas baias, né? Pedido nosso, pedido do porque Instituto eles Viva Bicho. querendo colocar mais animais porque dentro eles queriam que a gente tirasse os 22 animais de lá, mas que deixasse a estrutura. E eu falei para eles, como assim? Daqui uma semana a gente está chorando por mais 22 cachorros? Porque vocês vão colocar animal aqui dentro de novo? E eles diziam que iam. Então a gente pediu, a gente fez para o Ministério Público. O Ministério Público, o promotor esteve no local e assim foi solicitada a demolição do local. Mas o que eu quero dizer é que a gente sempre resolve. Então, emocionalmente, para mim e para a Leila, não é tranquilo pela situação que a gente encontrou os animais, mas é tranquilo porque a gente sabe que a gente vai resolver. Lá em Canoas, no Rio Grande do Sul, né, no Rio Grande do Sul, não tem como resolver. Então você tem que lidar com o olhar daquele animal que você sabe que você não vai levar. Então isso é o que é mais complicado. E por mais racional que a gente tentou ser essa última vez, né? Porque sim, existe aqueles animais que são mais adotáveis, que caem no gosto das pessoas, né, que são os de porte pequeno, são as fêmeas, são os branquinhos, enfim. A gente tentou, porque com números, lá são números, com números a gente tem que lidar com número também. Então, trazer esses mais doáveis para a gente poder voltar lá e pegar mais. Mas ainda assim a gente escolheu bastante pretinho. Importante. Vai o coração, não tem jeito, a gente também lida com o coração, né? É que a gente consiga doar esses animais, viu, gente? Que a gente consiga doar, porque esses animais, se a gente conseguir doar rápido, a gente vai buscar mais, a gente vai trazer mais. O importante é que a imprensa parou de falar da tragédia do Rio Grande do Sul. Eles não falam mais, morreu. Não é mais notícia, só que o problema está lá. Entendeu? As pessoas reivindicam, fazem escândalo, vão para a porta da prefeitura, mas os cachorros já estão esquecidos. Os voluntários já estão já voltaram para suas casas. Tem lugares que estão 2, 3 dias os animais abandonados no meio do cocô e sem comida. E aí, para piorar... Porque não tem quem cuide. Então, quando a gente fala mal do órgão público, do governo estadual, do governo municipal, do governo federal, é por causa disso. Não estão dando estrutura para essas pessoas trabalharem. Estão se fingindo de que eles não existem. Estão lá morrendo, já cheios de doença. Foi a Universidade Federal do Paraná, junto com uma parceria com o Instituto Federal de Minas Gerais, que estiveram lá
no órgão de bem-estar animal essa semana, vacinaram todos os animais contra doenças infectocontagiosas, estão aumentando um pouquinho as baias, porque o governo federal, nem estadual, nem municipal não fizeram nada. E parece que tem um problema político entre eles também para agravar a situação. Estamos em época de eleição, tem um problema político, né? E aí tudo piora. Tem gente no meio que é candidato a governador lá do Rio Grande do Sul, então já está fazendo, já existe assim, se eu der muita moral para esse governador, ele ganha. Então vamos deixar ele um pouco sozinho, sabe essas coisas, gente? Vamos deixar cair o problema também só em cima dele. Então, tem de tudo. A gente que já viveu um tempinho na política sabe bem como é que isso funciona, né? Mas enfim, a gente quer falar o que realmente é importante, é agradecer aos milhares e milhares e milhares de pessoas que acompanham o Instituto Viva Bicho através do nosso Instagram, @Instituto Viva Bicho, ao nosso Facebook, ao apoio que vocês nos deram, uma força, não pensem que isso não adianta, adianta demais. Isso nos anima quando a gente está mais lá embaixo. E as adoções que estão sendo feitas, adoções maravilhosas. E esse programa vai para o ar no momento em que nós estamos fazendo um evento de adoção no Shopping Parque Balneário, aqui em Santos, das 10 às 2 da tarde. Então, você que está nos assistindo, dá tempo de você ir lá adotar um animalzinho do Rio Grande do Sul. Vai passar por entrevista, tudo direitinho, mas a gente vai estar lá, das 10 às 2, do lado de fora do Shopping Balneário, não na calçada. Na porta de vidro tem um corredor assim ao lado e nós vamos estar ali. Vocês vão ver, vai ter banner, tudo, né, Mari? E agradecer demais a vocês, que a gente está muito honrado por Deus ter permitido que a gente fizesse essa boa ação. Quer falar alguma coisa, Mari? Não, eu quero falar só que a gente fica num momento tão fragilizado, principalmente quando a gente está lá no Rio Grande do Sul, que nós tivemos, eu não sei se se acompanhou as nossas redes sociais, mas a gente teve um problema lá que as pessoas falaram, mas uma ONG não pode escolher, uma ONG tem que salvar todos. Mas como a gente já explicou, é uma questão de números, a gente está num local onde tem quase 10 mil animais, então é uma questão de logística até, né? E nós tivemos aí os comentários maldosos de algumas pessoas. Eu e a Leila fizemos um vídeo que a gente colocou no Instagram, né, com o título de Basta. Ficamos ali 12 minutos descarregando todos os problemas que estavam causando e explicando o porquê que a gente estava escolhendo, e essa publicação, ela trouxe milhares de comentários, e só comentários positivos. E a gente fica numa situação tão difícil, às vezes, emocionalmente, tão abalada, que foi muito bom a gente ter lido o comentário de vocês. E agora levanta do sofá, pega o carro, sai correndo, vai para o nosso evento de adoção, que a gente está lá no Shopping Balneário, esperando para você adotar um gauchinho. Por favor, vá lá, adote, porque aí a gente, na outra semana, volta para o Sul. A gente vai voltar para o Sul. A gente vai buscar mais, tá bom, gente? Vamos lá, vamos lá. Se você não pode ir, telefona para alguém e fala, vai lá, adota um animalzinho, eles são lindos, já estão castrados, vacinados, microchipados, super bem, tá bom? Obrigada. Um bom fim de semana e muito obrigada por tudo.